pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Rafael. Se você gosta de ouvir histórias, relatos, histórias de vida, histórias de traição, você está no canal certo, tá bom? Aproveite, se você ainda não é inscrito no meu canal e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, ativa aí o sininho das notificações, tá bom? E, gente, no relato de hoje, é uma história real, tá? Que eu recebi de uma inscrita aqui do canal. Ela pediu anonimato, né? Ela vai usar um codinome, né? Vai ser identificada como Vanessa, não é o nome verdadeiro dela, vai ser apenas identificada assim. E esse relato, gente, ele traz muitos temas sensíveis, né? Fala sobre traição, violência doméstica, violência psicológica. Mas, enfim, vamos lá, a leitura de mais um relato. Eu demorei muito tempo para conseguir escrever isso, não porque eu tivesse esquecido, porque eu nunca esqueci, mas porque colocar tudo em ordem, organizar os fatos, reviver cada parte disso, é um exercício que dói de um jeito que não tenho palavra exata para descrever. Mas eu preciso contar, porque talvez alguém que esteja passando por algo parecido leia isso e reconheça os sinais que eu ignorei por tanto tempo. Minha história começou em 2018, quando eu e Felipe nos juntamos. Desde o início, o relacionamento era instável. Tinha altos e baixos, brigas seguidas de reconciliações, uma montanha-russa emocional que eu confundi com paixão. Achava que era assim que o amor funcionava, intenso e imprevisível. Por 4 anos a gente foi levando, mas em 2022 algo mudou. Felipe começou a falar sobre abrir o relacionamento, sobre frequentar festas de swing, motéis liberais, boates. Disse que seria bom para os dois, que muitos casais faziam isso e que fortalecia a relação. Eu ouvi aquilo com um desconforto que eu não sabia bem como nomear. Não era algo que eu desejava, não era um sonho meu, não era uma fantasia que eu carregava. Mas ele insistia, argumentava, e com o tempo eu fui cedendo. Isso é algo que eu preciso ser honesto aqui. Eu me sentia pressionada, não era uma decisão que tomei com liberdade e entusiasmo. Era uma decisão que tomei porque o peso de dizer não parecia maior do que o peso de dizer sim. E foi assim que entramos naquele mundo. A gente começou a frequentar festas, conhecer outras pessoas, circular em ambientes que até então era completamente fora da nossa realidade. A gente começou a frequentar festas, conhecer outras pessoas, circular em ambientes que até então eram completamente fora da nossa realidade. E foi nesse contexto que conhecemos Cláudia e André. O encontro aconteceu pelo Tinder, né, um aplicativo de namoro. Em 2022, Cláudia era simpática, comunicativa, bonita, fácil de conversar. André era diferente. Desde o primeiro momento eu senti algo que não conseguia explicar direito, uma espécie de repulsa instintiva. Tinha algo no jeito dele que me incomodava profundamente, na forma como ele me olhava, na postura dele, em como ele se colocava. Mas eu ignorei esse sinal. Fiz o que a gente faz quando quer agradar ao parceiro e não quer parecer difícil. Engoli o desconforto e continuei. O que eu não sabia ainda, e só descobri depois, era que o André já me conhecia antes de nos encontrarmos pessoalmente. Naquela época, eu produzia conteúdo adulto em plataformas de transmissão ao vivo. Era uma forma de renda, algo que eu e o Felipe havíamos decidido juntos. E André era um espectador fiel desse conteúdo. Ele me assistia regularmente, tinha uma familiaridade comigo que eu não tinha com ele. Uma obsessão que antecedeu qualquer encontro real. Mas na época eu não sabia disso. E essa informação faria toda a diferença se eu tivesse sabido antes. A amizade com Cláudio e André foi crescendo e junto com ele veio algo que mudou completamente a dinâmica da nossa vida, a maconha.
No começo era social, uma vez aqui, outra ali, nas festas, nos encontros. Parecia inofensivo, mas o uso foi aumentando de uma forma gradual e silenciosa. Daquele jeito que os vícios têm de entrar na vida da gente sem pedir licença. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, o consumo já fazia parte da rotina diária. Ela acabou ficando viciada, né? Felipe parou de trabalhar como motoqueiro para se dedicar à produção do meu conteúdo, né? Conteúdo adulto que eles produziam. E as nossas finanças, que já não eram folgadas, foram sendo corroídas pelo vício. Chegamos a gastar cerca de R$ 1.000 por mês só com maconha. Era dinheiro que fazia falta em tudo, que sumia antes mesmo de a gente perceber para onde tinha ido. A produtividade caiu, a nossa rotina foi se desorganizando e Cláudia e André estavam presentes em quase tudo, fazendo parte de praticamente todos os nossos finais de semana, de muitas das nossas noites. A fronteira entre amizade e dependência foi se apagando aos poucos. Em maio de 2023, descobri que eu estava grávida. Aquela notícia me parou. Foi como se algo dentro de mim tivesse acordado de repente. Uma clareza que eu não sentia há muito tempo. Eu sabia que precisava mudar, não dava para continuar daquele jeito, com uma vida se formando dentro de mim, né? Então ela pensa um pouco sobre o filho dela, né? Parei com a produção de conteúdo adulto, parei com as drogas. Felipe também parou, pelo menos no início. A gente se afastou do meio liberal, das festas de swing, daquele ambiente todo. Tentamos reconstruir uma rotina mais saudável, mais estável, pensando no filho que estava vindo. Mas Cláudia e André não saíram da nossa vida. Logo depois, eles se mudaram para uma casa a poucos metros da nossa, para mais perto. Eram vizinhos agora. A presença deles, que antes era intensa, mas tinha intervalos, se tornou constante. Estavam perto demais para serem ignorados, perto demais para que a gente conseguisse criar distância de verdade. Quando meu filho nasceu, eu achei que aquilo me daria força para estabelecer limites de vez. Mas o puérpero é um período de extrema vulnerabilidade. Quem é mãe sabe, né? E eu estava cansada, emocionalmente esgotada, tentando dar conta de um bebê e de uma relação que nunca foi estável. Houve uma tentativa de reatar o convívio a quatro após o nascimento do meu filho. Foi uma experiência horrível. O André passou por uma situação constrangedora e, em vez de lidar com isso com maturidade, ele reagiu com agressão verbal, me humilhou, me atacou com palavras de um jeito que ficou gravado na minha memória. Mesmo assim, a gente não cortou o vínculo de vez. Porque aí veio mais uma armadilha. Felipe e André decidiram abrir uma sociedade juntos. Um food truck. Parecia uma oportunidade de negócio, uma saída financeira para um momento difícil. Mas o que aquilo fez na prática foi me prender ainda mais naquele convívio. Agora não era mais só uma amizade, que eu podia escolher manter ou afastar. Era um negócio, era dinheiro, era uma complicação jurídica e financeira que tornava qualquer rompimento ainda mais difícil. E eu me sentia encurralada. E Felipe voltou a usar drogas. A instabilidade que havia diminuído durante a gravidez voltou com força total. As brigas recomeçaram, a imprevisibilidade que eu conhecia desde o início do relacionamento estava de volta, mais intensa do que antes. E eu estava sozinha, com um bebê tentando entender como havia chegado até ali. Foi nesse período que eu busquei ajuda espiritual. Não era algo que eu costumava fazer, mas eu estava desesperada sem saber para onde olhar, sem entender o que estava acontecendo com a minha vida. Uma conhecida me indicou um terreiro de Umbanda e eu fui. O pai João me recebeu e o que ele me disse naquela consulta me deixou sem chão. Ele falou sobre o André, disse que havia uma obsessão espiritual que André carregava, um apego por mim que ia além de interesse comum, que havia a intenção de me manter presa de alguma forma. Disse que o casal vizinho estava realizando trabalhos para manter a gente vinculada a eles,
para que a separação nunca se concretizasse de verdade. E então, ele mencionou algo que eu nunca vou esquecer. Falou sobre um espírito de morte rondando a nossa casa. E eu não sei o que cada um acredita sobre esse tipo de coisa. Respeito as diferentes visões, mas posso dizer que naquele momento tudo que ele descreveu fazia sentido com o que eu estava vivendo. O aprisionamento que eu sentia, a dificuldade de sair, a sensação de que algo invisível me impedia de ir embora, tinha um nome daquelas palavras. Voltei para casa com aquilo na cabeça e pouco tempo depois veio a explosão. Numa das brigas, eu disse que queria terminar, que estava cansada, que não aguentava mais, que precisava sair dali. Eu havia dito isso outras vezes, mas dessa vez eu falava com uma determinação diferente. Felipe teve um surto. O que aconteceu nos minutos seguintes foi difícil de narrar, é difícil de narrar. Ele bateu a minha cabeça contra a parede, contra uma prateleira várias vezes, tentou me estrangular, pegou uma faca, pegou uma tesoura, e tudo aquilo aconteceu na frente do meu filho. Muito triste, né, gente? Quem tinha 1 ano e meio e estava presente naquele momento, sem entender o que via, mas sentindo cada segundo daquilo. Os vizinhos ouviam os gritos e entraram, né? Se não fosse por aquele vizinho, eu não sei o que teria acontecido comigo. Registrei o boletim de ocorrência ainda naquele dia e me mudei para a casa de uma tia no interior. Eu precisava de distância, distância de tudo, da casa dos vizinhos, do meio em que eu havia me enterrado, de toda a teia que havia se formado ao redor da minha vida nos últimos anos. Na casa da minha tia, eu respirei pela primeira vez em muito tempo. Meses depois, recebi notícias de que algo havia mudado com Felipe. Ele havia se afastado da Cláudia e André, havia parado com as drogas e havia se convertido para uma igreja, encontrado um caminho diferente. Não reatamos o casamento, isso não vai acontecer. O que ele fez naquele dia está gravado em mim de uma forma que nenhuma mudança apaga. Mas a gente consegue conviver de forma pacífica hoje em dia, por causa do nosso filho, porque a criança que nasceu no meio de toda essa turbulência merece ter os dois pais presentes de uma forma saudável, né? Isso é o que eu tenho conseguido oferecer e por enquanto é o suficiente. Quando eu olho para tudo isso hoje, consigo ver os pontos onde eu deveria ter saído mais cedo. A primeira vez que senti repulsa de André, ignorei. A primeira vez que a maconha passou de social para a diária e eu não impus limites. A primeira vez que o food truck foi proposto e eu deveria ter dito não. E a cada vez eu cedi porque parecia mais fácil do que confrontar. Mas também sei que culpar a mim mesma não muda nada, né? Eu estava dentro de uma situação que foi construída aos poucos, de forma gradual, de maneira que as armadilhas funcionam, né? Da forma como as armadilhas funcionam. Ninguém entra de olhos abertos num pesadelo, a gente vai entrando aos poucos, passo a passo, até estar no meio, sem saber direito como chegou lá. O que eu sei agora é que os instintos existem por uma razão. Aquela repulsa que senti na primeira vez que vi o André era real. O desconforto que senti ao ser pressionada a entrar no mundo liberal era real. Os sinais estavam lá e eu que não sabia como confiar neles. Hoje eu sei, se a minha história puder ajudar alguém a reconhecer esses sinais antes de chegar aonde eu cheguei, então valeu a pena cada palavra difícil que eu escrevi aqui. Obrigado por ouvir. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma história forte, né, pessoal? História dessa mulher que passou por diversos traumas, né? É interessante, né, gente, que ela já havia aceitado gravar conteúdos adultos com o marido dela, né? E ali, querendo ou não, foi uma porta de entrada, né, para outros problemas que ela viveu, né? Posteriormente, eles começaram a visitar a casa de swing, conheceram aquele casal lá, né, que tinha o André, que via o conteúdo deles, então tinha um desejo, né, um interesse a mais por ela.
ela passou por dores muito grandes, né, pessoal? Né? Essa violência doméstica que ela sofre, né? Essa tentativa de homicídio, né? Que ela sofre, né? Que ela sofreu. Graças a Deus, felizmente, ela conseguiu superar, né? Uma história real que foi enviada aqui para mim. E eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, deixe aqui nos comentários, pessoal, o que vocês acharam dessa história, qual é a opinião de vocês. Vocês acham que ela errou? Né? Em que momento ela errou? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Esse é o vídeo de hoje, relato de hoje. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Eu vou adorar ouvir a opinião de vocês, tá bom? No mais é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço e tchau.